caminhada. O tema proposto para a nossa tarde e noite de hoje, nós vamos encontrar na segunda parte do mundo espírito, ou mundo dos espíritos, no capítulo 9 do livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos ler exatamente lá da questão 489, mais ou menos, até a 521, para que nós possamos entender um pouco mais da ação desses irmãos tão queridos, tão belos, que aguardam exatamente essa oportunidade de nos inspirar os melhores pensamentos. E nós aqui ficamos pensando, quantos de nós já atravessou por momentos de dificuldade, momentos de dúvida, momentos de sofrimento, momentos difíceis na vida, muito difíceis, tendo em vista que nós estamos no mundo das provas e expiações, iniciando aí um mundo regenerado, mas nós temos aqui a clareza de que nós necessitamos muito apoio, muita ajuda de amigos. E nem sempre nós encontramos esse apoio, porque também não nos permitimos, de amigos do plano físico. Às vezes, na própria família, nós temos dificuldade de aceitar, às vezes, não digamos aqui opinião, mas as boas sugestões daqueles que nos acompanham e percebem as nossas aflições. Nós, às vezes, que até já temos a responsabilidade, a missão de ser pai, ou mãe, ou tio, ou tia, ou madrinha, ou vovô, ou vovó, quando nós pretendemos orientar, apenas a título de exemplo, um filho, uma filha, com a sugestão do pai, que já vivenciou, já atravessou por alguma dificuldade, e você vê o seu filho passando por um problema às vezes parecido, ou numa situação e que pode se agravar. E a gente sugere algumas coisas e, infelizmente, na maioria das vezes, não nos ouvem. Na verdade, até nos ouvem, mas não nos escutam. Ué, mas como isso? Ouvem, mas não escutam. Então, o tema é exatamente esse. Escuta ao teu protetor espiritual. Escuta o que ele está dizendo para você agora mesmo. Você que está passando por alguma provação, você que está com alguma dúvida de resolver alguma situação que às vezes vem se arrastando há muito tempo, você que às vezes está precisando de um apoio, de um consolo, a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Ela tem a sua base filosófica, e nós sabemos disso, nas leis de causa e efeito. E traz a sua ligação maior com Jesus através da caridade que nos ensinou. Como a mensagem que foi lida, da prática perene e constante no bem, algo que construímos, mas nos percalços da vida, quando a dor nos bate no coração, às vezes e muitas vezes pelas perdas severas, rupturas de situações repentinas, em que não nos aguardávamos ser apanhados por esses percalços da vida, aí é que nós perdemos a nossa base, o nosso sustento, e que nós precisamos desse apoio. Então, lá exatamente nessas questões da 489 a 521, e também temos em obras póstumas, temos em A Gênese, em toda a obra de Kardec fala exatamente sobre essa questão do protetor espiritual. Alguns eles chamam de anjo guardião. A doutrina espírita diz que é anjo guardião, mas não na concepção dos nossos irmãos católicos, que encontram um anjo já trazido por Deus com a incumbência de cuidar de nós, mas uma pessoa, um anjo já puro, no estado puro, criado puro. Na concepção da doutrina espírita, esse protetor espiritual, esse anjo da guarda, é um ser humano comum que conseguiu, através da sua trajetória de escolhas, caindo e levantando, conhecendo, se aperfeiçoando,
se elevando moralmente a uma condição que nos permite receber dele orientações. Então, segundo Kardec, nós temos que receber, nos aproximar muito desses entidades, desses espíritos, desses guias espirituais que podem nos aconselhar para o bem, que podem nos trazer coisas muito positivas, porque já estão numa escala espiritual bastante acima da nossa, porque senão não teriam a incumbência e a responsabilidade assumida segundo a doutrina, o livro dos Espíritos, com Deus. Então, uma vez assumida essa responsabilidade, ele não se afasta, ele não abandona o seu tutelado. Em alguns momentos, sim, até se afasta, porque nós temos o uso do nosso livre-arbítrio. Então, é como um pai que aconselha o filho, que quer todo o bem, que quer todo o sucesso do seu filho, que quer toda a ascensão de progresso moral, uma boa vida. Então, cuida, ampara. Eles estão ligados a nós, segundo a doutrina espírita, já bem antes da nossa reencarnação. Nos acompanham no nosso planejamento e programação de vida. Nos orientam. Como é que nós vamos dali descortinar a nossa próxima encarnação? Como é que nós vamos conduzir os nossos passos? Planejam conosco. A decisão é nossa, mas nos orienta. Vem nos acompanhar no momento da nossa encarnação. Então já estão conosco antes de reencarnar. Eles já conhecem os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas necessidades que teremos no corpo físico para o progresso espiritual. Então eles vêm nos acompanhar desde o nascimento, durante toda a nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, nos inspirando os bons pensamentos. No outro dia eu ouvi um senhor comentando que um dos melhores remédios que se encontra para a vida é a alegria. Olha que sabedoria. A alegria é um dos grandes remédios para a vida. E não se encontra na farmácia. Encontra-se, sim, na farmácia do coração, dos sentimentos, de uma posição positiva perante as dificuldades. Saber viver com alegria é uma virtude. E os espíritos amigos, eles vêm nos inspirar essa alegria, muitas vezes, nos momentos da nossa decepção com alguma situação. Eu conversava com um amigo nosso, no outro dia, é que nós costumamos, infelizmente, a valorizar muito as situações adversas que até mesmo nós já superamos. A gente volta e relembra aquilo, é como mais ou menos se eu saísse daqui agora feliz da vida e chegasse ali e desse uma topada numa pedra gigante. Eu ia esfacelar e arrebentar o meu dedo todo. Puxa vida, talvez eu até xingasse alguns palavrões ali, não é? Puxa vida, e botava logo a culpa no meu anjo da guarda. Por que você não me guiou para deixar eu passar por aqui? Ia ficar chateado, né? Ia ficar irritado, já ia chegar em casa triste. O fato é que eu ia botar um remédio, eu ia cuidar daquele meu dedo, aquela dor ia passar, mas no dia seguinte, quando eu olhasse para o dedo e visse aquele dedão inchado e roxo, eu ia me lembrar da topada. E eu ia ficar revivendo aquele momento da topada, aquela dificuldade que já foi superada, ela já foi embora, já passou. Mas nós costumamos a carregar essas topadas da vida e lembrar delas. Às vezes com alguém que não nos compreendeu bem.